Fala, galera dos segundos anos. Nós vamos iniciar agora o PET 3, a semana 1. Lembrando vocês que nós iniciamos o ensino híbrido. Então, nessa semana, terceiros anos e segundos anos, nesse dia 9 de agosto, estão iniciando, então, as aulas presenciais. Então, nessa semana toda, aulas presenciais, com 12 alunos por sala, e semana que vem a semana não presencial. Então, durante a semana presencial, os professores estarão dando suas aulas, seguindo o PET, monitorando vocês, e na semana não presencial, nós estaremos enviando as videoaulas, fazendo aulas no Meet e assim por diante, tá certo? Então, nesta semana 1 do PET 3, o que nós vamos estudar? Vamos lá, então, nesta semana 1, nós vamos estudar aí sobre o significado simbólico da monarquia, tá? Então, é a primeira parte sobre esse significado. Lembrando, a monarquia é um poder onde quem é o chefe de Estado é o rei ou imperador. No caso do Brasil, a figura centralizadora estava nas mãos do imperador. Eles preferiram o título de imperador do que o título de rei, tá? Então, essa monarquia no Brasil vai ser instituída em 1822, a monarquia foi de 1822 até 1889. A monarquia no Brasil ela é instituída com Dom Pedro I e dá início à dinastia dos Braganças no Brasil. Então, inicia-se o período imperial. Mas, e a monarquia, ela é cheia, repleta de simbologias. Primeiramente, a monarquia é hereditária, poder passado de pai para filho. O sucessor de Dom Pedro foi o Dom Pedro de Alcântara, que foi coroado como Dom Pedro II. Então, é uma monarquia hereditária. Então, na monarquia, como aqui a monarquia no Brasil não era uma monarquia predominantemente parlamentarista, o primeiro-ministro não tinha tanta força política. Era um parlamentarismo às avessas, portanto, o primeiro-ministro não tinha força política, e a força maior estava nas mãos do imperador. Então, era um governo centralizador, muito semelhante aos absolutismos da Europa, tá? E aí, então, é necessário a gente entender que o imperador ele buscava ampliar sua visibilidade, ele queria reconhecimento, era um constante buscar de visibilidade, ou seja, está mostrando para a sociedade que ele tinha todo o poder, ele era o imperador. Então, a monarquia era cercada de pompas, rituais e muito carisma na figura do imperador. Tanto em Dom Pedro I como Dom Pedro II eram figuras muito carismáticas. Então, essa visibilidade também era fruto da centralização política do Estado, ou seja, um Estado centralizado nas mãos do imperador. Então, tem um texto aqui, que vocês vão ler, do José Murilo de Carvalho, que retrata sobre isso. Então, o texto, por exemplo, ele dá um destaque muito importante à questão da burocracia do Estado. E ele chama essa burocracia do Estado de macrocefálica, ou seja, o Estado ele tinha cabeça grande, mas braços curtos, ou seja, ele ficava muito centralizado, um poder centralizado no Rio de Janeiro, porém alcançava pouco, a visibilidade do imperador era pouca, não se chegava com tanta força nos municípios do país. Tá? Então, por isso, cabeça grande e braços curtos. É uma metáfora que representa muito bem o Estado na época do Império. Tá? Hoje, desde a redemocratização, desde 1989, os presidentes da República no Brasil têm muita visibilidade. Tudo que eles fazem, a imprensa
mostra. Então, a própria imprensa mostra o que o presidente da República faz, tá? Então, vocês vão ler esse texto, de acordo com esse texto, né, vocês vão responder. Como o poder monárquico fazia para ter visibilidade no contexto do Brasil Imperial? Brasil Imperial, nós estamos falando do Brasil Império, Brasil que foi de 1822 até 1889. Número 2, que importância você avalia que tem as cerimônias para legitimação do poder político, seja em monarquias ou repúblicas? Lembrando vocês, cerimônias oficiais é uma forma de legitimar o poder, seja para anunciar um programa de governo, seja para anunciar nós estamos aí vivendo em plena pandemia, né? Tem as cerimônias que anunciam, né, que anunciaram o auxílio emergencial para a população que estava, né, em situações paupérrimas diante da pandemia. E aí agora vocês vão analisar as imagens. A primeira imagem é de Dom João VI, pai de Dom Pedro I. Né? Vocês estão vendo ele numa pose, né, com trajes reais, trajes de uma majestade real, segurando um cetro com a mão direita. O cetro representa o poder real. Atrás a poltrona real, né? Do lado direito, né? Independente do lado esquerdo, vocês podem observar a coroa real sobre um criado ou sobre uma mesa, tá? E do lado direito também Dom Pedro I, filho de Dom João VI. Dom Pedro I, que foi coroado em outubro, em dezembro, 2 de dezembro de 1822, como imperador perpétuo do Brasil. Então, novamente, os trajes reais, né, a vestimenta real, né, suntuosa, pomposa, o cetro segurado por Dom Pedro I na sua mão direita, a coroa real, tá? E atrás também a poltrona real, tá? Então, a monarquia é cheia de significados. Dom Pedro I, assim como os outros imperadores, eles não ficavam com esses trajes reais diariamente, todos os dias. Era só para cerimônias, grandes cerimônias de grande importância e que buscava se atingir a todos. Tá? E fazendo essa leitura das imagens, vocês vão responder a questão aqui abaixo. Uma nova imagem também de Dom João VI e de Dom Pedro I. Os trajes reais, o cetro real, né? Ambos, né? Um com a coroa na cabeça, outro sem a coroa na cabeça, mas todos, né, usando os principais trajes usados pelo imperador. Né? A poltrona real, né? O manto, né, real, o cetro e a coroa. Tá? São símbolos do poder imperial, símbolos da monarquia em qualquer forma, em qualquer país. Tá? Então é isso aí. Vocês vão fazer as questões, analisar essas imagens e responder as atividades aí no caderno. Ok? Um grande abraço para todos. Até mais.